Bom dia a todos, meu nome é Amanda. Hoje eu e Laura vamos apresentar o artigo intitulado Identificação Sistemática e Caracterização de Antocianinas por HPLC ES-MS em alimentos comuns nos Estados Unidos, frutas e bagas. Esse artigo é de 2005, foi feito pelos autores Xian Li e Ronald Prior. A apresentação está dividida em introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados de discussão e conclusão. Então, para a introdução, nós temos aqui algumas definições para antocianinas, que são grupos de compostos fenólicos bem distribuídos em plantas, principalmente em bagas. E esses compostos são responsáveis por cores como laranja, vermelho e azul. Além disso, eles são glicosídeos e acetilglicosídeos de antocianidinas, que tem como estrutura base o íon flavídeo, que é esse aqui mostrado pela figura. Existem mais de 600 antocianinas de ocorrência natural e todas são oglicosiladas, geralmente na posição 3. Aqui algumas das principais antocianidinas. As antocianinas, elas são importantes na indústria de alimentos, pois são potenciais corantes alimentares capazes de substituir corantes sintéticos, e também para a nutrição humana devido às suas atividades antioxidantes já relatadas. Então, muitos alimentos comuns contêm antocianinas e já foram estudados. No entanto, essas informações eram incompletas, né, visto que é um artigo de 2005, as referências aqui, a maioria de 1990 e alguma coisa, em parte devido às limitações da instrumentação analítica. Então, o avanço de novas tecnologias forneceu maneiras adicionais e mais poderosas para identificar essas antocianinas minoritárias. Então, como objetivo, os autores têm identificar e caracterizar as antocianinas em alimentos comuns por HPLC, ES-MS. Porém, existem algumas complicações, como um grande número de antocianinas, padrões que não estão prontamente disponíveis e diversas metodologias para a literatura. Então, para contornar essa situação, os autores fizeram análise em condições experimentais padronizadas por eles e facilitou a comparação dessas antocianinas em diferentes alimentos. Na parte de materiais e métodos, os autores descrevem que utilizaram 3 padrões. O primeiro deles é uma mistura de 6 antocianinas. O segundo dele é uma cianidina, 3, ou beta-glicosidase. E a terceira dela é a pionidina. Todos os padrões são de grau HPLC e foram obtidos dos laboratórios de polifenóis de Sandnes, Noruega. E todos os solventes foram comprados de Fischer. Na preparação da amostra, a maioria das amostras chegaram em forma de pós liofilizadas e elas foram mantidas a menos 70 graus Celsius até serem analisadas, né? Na parte eles fizeram uma extração com metanol, água, ácido acético, uma proporção de 85, 15 e 0,5 volume em volume. Depois da extração, as soluções das amostras foram diluídas com metanol ácido e filtradas usando um filtro de seringa de teflon de 0,22 micrômetros. E o resultado obtido foi levado para uma análise de antocianina. O análise de antocianina, ele foi feito pelo HPLC DAG SMS com o equipamento de HP 1100 de série HPLC de Hewlett Packard. Ele foi equipado com um autoamplificador injetor e detetor de conjunto de diodos, com uma coluna Sorbax Stable Bomb analítica, com essas dimensões. A ilusão foi realizada utilizando a fase móvel A, uma solução aquosa de ácido fórmico a 5%, e fase móvel B, com metanol. E eles utilizaram 3 sistemas de gradiente, uma baixa resolução, a espectrometria de massa de electrospray foi utilizada uma Square 3000 de massa de armadilha de íons,
E algumas condições experimentais foram descritas aqui nesse slide, falando de a interface de temperatura seca de 340 graus Celsius e a varredura de massa-carga de 350 a 1500 massa-carga. Para os resultados de discussão, a identificação e atribuição de pico de antocianinas em todos os alimentos foi baseada na comparação de seus tempos de retenção e dados espectrais de massa com os padrões e dados publicados. Além disso, os autores utilizaram os dados obtidos por eles mesmos, da análise de uva Concord e de mirtilo Laubach, pois ambas apresentam grande diversidade de antocianinas e já são estudadas. Além disso, apenas um cromatograma representativo de cada tipo diferente de fruta foi apresentado no artigo. Então, aqui é o resultado para o mirtilo, onde nós temos diferentes cultivos de mirtilo, e dentre eles foram encontrados entre 20 a 27 antocianinas. Aqui nós temos representada um mirtilo de Laubach, onde nós temos 27 antocianinas. Nos picos 15, 19 e 20 foram observados os mesmos padrões de antocianinas, de antocianidinas, acrescidos de 248. Esse valor é correspondente à ixose e ao ácido malônico. Então, com isso, nós temos o primeiro relato de grupo malônico em antocianinas em Laubach. Além disso, nós temos aqui 3 picos que apresentam perfis espectrais semelhantes. Foi atribuída a antocianidina malvidina com grupos acetoíla e hexoses. E o pico 18 mostrou ser um pentosídeo de petunidina. Petunidina é o que está sendo representado aqui na figura. Para a uva Concord, foram detectadas 31 antocianidinas, 26 delas já tinham sido relatadas em um estudo de suco de uva, e pela primeira vez foram detectadas pentosídeos na uva Concord, e está entre as poucas frutas que contêm todas as 6 antocianidinas comuns. Além disso, foram encontradas 5 novas antocianinas que não tinham sido relatadas na literatura antes e tiveram um tempo de retenção adiantado. O autor atribui esse adiantamento a pentoses não muito comuns, tanto que ele nem conseguiu caracterizar, identificar quais pentoses eram essas. E para a uva vermelha, 11 antocianinas foram encontradas na uva vermelha. São essas 11 aqui representadas na tabela, que já foram discutidas anteriormente na literatura. No caso do arando, nesse estudo, foram encontrados 13 antocianinas. 6 delas, nos picos 2, 4, 5, 7, 8 e 12, foram relatadas anteriormente. Elas foram identificadas por a comparação com os dados publicados. As outras 7 antocianinas foram encontradas pela primeira vez, que seriam antocianinas de picos 3, 6, 10, 11 e 13. Aqui, nesses resultados do arando, é importante falar da delfinidina, que foi encontrada pela primeira vez, numa espécie, no caso foi no pico 3, massa carga 435. Agora, falando do estudo do morango, eles fizeram um estudo de 2 perfis diferentes de antocianinas em morangos. Um deles proveniente de um morango que tinha um cor rosa claro e representava os morangos comumente consumidos. Nesse morango encontraram 6 antocianinas nesse grupo, comparando com os dados espectrais de massa e tempos de retenção. E a outra amostra de morango com um cor vermelho escuro, eles encontraram, além dessas 6 antocianinas, outros 2 antocianinas, que uma delas foi encontrado pico 1 do glucosídeo de cianidina, e no pico 5, que foi identificado como 3 glicosídeo de pentunidina.
Isto representa a primeira vez que a bentonidina foi identificada em morangos. No caso da amora preta, nesse estudo foram encontrados 7 antocianinas, foram detectadas, e a pelargonidina e peonidina foram identificadas em amora preta pela primeira vez, no pico 3, no pico 4. Para a amora, 9 antocianinas foram detectadas, sendo a peonidina encontrada na amora pela primeira vez. Aqui nós temos as 9 antocianinas detectadas nessa espécie. Para a framboesa e a framboesa preta, foram encontradas 7 antocianinas em cada uma. O tempo de retenção foi similar, porém, nós tivemos espectros significativamente diferentes uns dos outros. Em exceção, os picos 2 e 3 da framboesa e 2 e 4 da framboesa e 3 da framboesa preta. Isso se deve aos grupos ligados aqui nas posições 3 e 6 desse composto. Né? Aqui nós temos 2 tipos de açúcar ligados a essa estrutura, e foi verificada a fragmentação dessas ligações. Né? Aqui nós temos o MZ611, que é a perda dessa raminose, né? Aqui do íon molecular de 757, e aqui também foi verificada essa perda dessa raminose, assim como a perda também desses 2 açúcares ligados aqui na posição 3. Para a cereja doce, 6 antocianinas foram encontradas, né, e identificadas como 3-glicosídeo e 3-rutinosídeo. Isso foi feito através da comparação de dados de MS com padrões e também com dados anteriores. No caso da maçã, eles estudaram 3 variedades diferentes de maçã, a Red Delicious, Fuji e Gala. No primeiro caso, na maçã Red Delicious, eles encontraram 6 antocianinas, 5 delas identificadas como cianidinas, e a antocianina que não foi encontrada, foi identificada como peonidina 3-glicosídeo, por comparação dos dados de espectrometria de massas e tempos de retenção. E esta é a primeira vez que a peonidina foi encontrada nesse tipo de maçã. Nos outros 2 tipos, na maçã Fuji e Gala, encontraram antocianidinas de 3-galactosídea e 3-arabinosídea, sendo as principais antocianinas nessas variedades. No caso de estudo de pecego e nectarina, o pecego e nectarina tem perfis idênticos de antocianinas, e eles encontraram só 2 antocianinas, o 3-glicosídeo de cianidina e o 3-rutinosídeo. Além disso, eles fizeram uma comparativa entre a meixa preta e a meixa. Elas compartilham um perfil semelhante de antocianinas, mas nesse caso, encontraram que antocianinas na ameixa preta foram identificadas 8 e 5 na ameixa na outra, onde encontraram pelo menos 3 antocianinas. O galactosídeo e siloxídeo foram encontrados na ameixa pela primeira vez. Então, aqui nós temos um resumo do que foi observado pelos autores. A cianidina foi a antocianidina mais encontrada, né, sendo encontrada em todas as espécies estudadas. Para a uva Concord e para cranberry,
nós temos aqui a presença de todas as antocianidinas, né, que são as agliconas, e nós temos as moléculas de glicose e rutinosídeo mais presentes, né, são os açúcares mais presentes, e também nós temos aqui alguns grupos acetilados, com presença menor nessas frutas e bagas. A parte da identificação e caracterização de antiocianinas tem sido utilizadas diferentes tecnologias até o momento da publicação, incluindo o espectrômetro de massas de impacto eletrônico, EIMS, o espectrômetro de massas de ionização por eletroreio, SIMS, o APCI e o MAGE. Mas, entre eles, o SIMS tem sido preferenciado pelos investigadores por causa das suas vantagens únicas, né? Então, o HPLC com SIMS tandem fornece o íon molecular intacto, bem como fragmentos de íons por tecnologia de decomposição induzida por colisão em uma única execução. O uso dessa espectrometria pode reduzir também a dependência do tempo de retenção e dos espectros visíveis aos raios UV e fornecer informações estruturais mais úteis em relação ao peso molecular e à fragmentação. Na parte da purificação de antocianinas, os autores sugerem eliminar esse procedimento no análise de rotina de antocianinas e modificar o gradiente de diluição para obter uma boa separação em bons dados de espectrometria de massas. Eles sugerem essa eliminação porque não observaram uma diferença significativa entre as extrações que utilizam essa limpeza, essa purificação, e as que não utilizam nenhuma limpeza. E eles falam que, bom, os produtos que interferem com a pureza das antocianinas são aqueles com polaridades e características químicas similares, como é o caso de compostos fenólicos ou flavonoides. E essa adição de uma etapa de purificação pode causar uma possível perda de antocianinas. Então, por isso que eles sugerem eliminar esse procedimento e, no caso, fazer uma modificação no gradiente de diluição. Então, algumas regularidades na identificação de antocianinas foram propostas, porque a identificação de antocianinas requer uma combinação de várias informações, como o tempo de retenção, a distribuição, o UV visível e também dados de espectro de massa. Então, os autores desenvolveram uma série de diretrizes de cada um desses pontos, que vai ajudar a identificar antocianinas a partir de uma amostra desconhecida, né? Aqui, só umas observações sobre os espectros de massa, que em estudos anteriores foi relatado que o MS tandem resultou na clivagem de ligações glicosídicas apenas entre a estrutura base, né, e os açúcares diretamente ligados a ele, porém foi vista uma exceção a essa regra, né, a partir dos dados obtidos pelo autor. Aqui pode-se observar uma fragmentação que ocorre entre a ligação aqui do açúcar e o grupo malônico, né? Então, supõe-se que a ocorrência ou não dessa clivagem ela vai depender desses grupos que estão ligados às antocianidinas, né? Se o grupo acila for instável, como o malonil, e estiver ligado a um grupo de açúcar, a um glicosídeo, essa clivagem ela também pode acontecer, como foi visto aqui no caso dos autores. Então, como conclusão, nós trazemos que a técnica de HPLC ESI-MSMS, ela mostrou-se eficiente para a detecção de antocianinas, sendo reportadas pela primeira vez uma variedade de compostos minoritários, né, em algumas frutas e bagas. Essa metodologia que foi desenvolvida pelos autores, ela torna a identificação e a caracterização mais confiável para a análise dos dados e dos resultados obtidos, e além disso também é uma metodologia reprodutível. A técnica, ela, além de tudo,
ela permitiu também a detecção de 6 antocianidinas comuns para todas as frutas estudadas. Muito obrigada.